Pode deixar o templo por enquanto. Jesus, ele estava dentro desse templo. E a Bíblia diz que ele estava saindo do templo e chegaram os seus discípulos e perguntaram: Senhor, olha a estrutura do templo. Senhor, olha a beleza do templo. Esse templo ele foi construído em 46 anos. E vendo os discípulos chegar para Jesus e querer mostrar o templo, parecia que Jesus era um peregrino, era um forasteiro, que não sabia nada sobre esse templo, porque os discípulos queriam mostrar para ele: Senhor, olha a beleza desse templo, olha a estrutura desse templo. Parecia que Jesus é um peregrino, um forasteiro, um turista. Os discípulos não sabiam que desde pequenininho os seus pais, José e Maria, vinham para a festa em Jerusalém, aqui nesse templo, de Nazaré a Jerusalém, 150 quilômetros. E quando Jesus ele tinha 12 anos, menina, agora é Bíblia, Lucas 2, versículo 42, 46, depois nós pulamos para 46 e vamos para 47. Aos 12 anos, diz a Bíblia que Jesus ele veio para a festa da Páscoa. E o versículo 46 diz que ele estava dentro desse templo, ensinando os doutores da lei. Isso era aos 12 anos. Quantos anos meu porta-voz tem? 11. Jesus ainda tinha 12. Meu porta-voz tem 11. E Jesus tinha 12 anos. E ele estava dentro desse templo ensinando os doutores da lei, os homens mais sábios da época. E o versículo 47 diz que eles ficaram impactados, impressionados pela sabedoria desse menino. Então Jesus ele conhecia muito bem esse templo, Elane, que os apóstolos queriam mostrar para ele. Quando ele começa o seu ministério, aos 30 anos de idade, a Bíblia diz que ele, após ele ser batizado no Jordão, por João o Batista. Batista era um apelido, porque o nome dele que o anjo mandou Zacarias colocar era João. Mas como ele batizava muitas pessoas, ele pegou o apelido de batizador. Aí chamaram ele de João o Batista, aquele que batiza. E quando João batizou, a Bíblia diz, Mateus 4, menina, Mateus 4, versículo 5, o Espírito Santo, Micael, levou ele para o deserto para ser tentado pelo diabo. Em Mateus 4, versículo 5, Satanás vai levar ele justamente no pináculo do templo. Esse templo que os apóstolos queriam mostrar para ele, a estrutura do templo, Satanás está levando ele justamente lá em cima no pináculo do templo, que é 50 metros de altura. Então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo, 50 metros de altura. Tinha tantos lugares mais altos, para que Satanás levasse Jesus para tentar o Monte Sinai.
aquele que Moisés recebeu os 10 mandamentos, perto do Egito, tinha um Monte Nebo, que Moisés avistou a terra, Deus mandou ele visitar a terra, e no Monte Nebo ele morreu. Tinha outros lugares para Satanás levar Jesus, mas ele levou Jesus justamente no templo, no pináculo do templo. Por quê? Porque lá dentro do templo ensinava a palavra de Deus. Foi ali que ele levou Jesus. Isso nos prova que Satanás, ele pode estar na base do templo e no pico também. Satanás, ele pode estar na base do templo e no pico também. E muitas igrejas hoje que andam pregando heresias, apostasias, paganismo, amuletos. Satanás está na base e está no pico. O exemplo disso, Jesus mesmo falou da igreja de Pérgamo. Satanás já estava dominando a base e o pico, e construiu até o templo, o trono dele naquela igreja. Menina, Apocalipse 2, versículo 12, 13, 14, vamos até o 15. Então, glória a Deus, vou beber minha água. Vocês são uma bênção. Não serve para beber água agora, porque Jesus diz que nós somos só corpo. Eu bebendo água, vocês também estão bebendo. No capítulo 2, versículo 12, Jesus está falando com o anjo daquela igreja, e nós vamos ver que Satanás já estava dominando a base e o pico. Olha o que diz aqui: ao anjo da igreja de Pérgamo, escreve. Essa coisa diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Eu conheço o lugar que habitas, onde está o trono de Satanás. O que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de antigos, minha testemunha, meu fiel, o qual for morto entre vós, onde Satanás habita. Mesmo meu céu ser degolado, você não negou a fé. Mas Satanás está habitando aí. Ele está na base e está no pico. Versículo próximo. Tenho todavia contra algo mais coisa contra ti. Ele está dizendo para o líder daquela igreja, para o pastor daquela igreja: mas eu tenho alguma coisa contra ti. E ele vai dizer bem claro aqui nesse momento: pois todavia tem alguma coisa, a ti alguma coisa. Pois tem aí que sustenta a doutrina de Balaão, o qual ensina a Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel, para que comerem coisa sacrificada aos ídolos e pratica prostituição. Olha, você está aceitando a doutrina, o paganismo de Balaão dentro dessa igreja. E quantas hoje, irmão, você vê o paganismo entrando? Quantas mães, quantos avós levando os seus filhos para a festa de Halloween? Quantas pessoas participando de festa pagã junina? E quantas mães hoje desejando os seus filhos participar de festa de Cosme e Damião? E nessa época de Natal, quantos irmãos que se diz cristão deixa o Papai Noel entrar dentro da sua casa, esquecendo que é o São Nicolau? Deus abomina. Por isso que ele diz, a carta de João 5, versículo 21, olha, filhinho, apartai-vos dos ídolos. Isaías 42, versículo 8, ele diz: eu sou o Senhor teu Deus.
minha glória, pois a outra não darei. E nem a minha adoração às imagens de escultura. Tira, Papai Noel, da tua casa. Está roubando o anticristo, está tirando o lugar do aniversariante, que é Cristo. Isso na Bíblia é paganismo. Mas eu vim aqui para receber chave, irmão, não essa palavra. Eu estou aqui com uma tarefa para te levar você para o céu. Tenho contra ti, que sustenta a doutrina de Balaão, o qual ensina Balaca a macilada diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticar a prostituição. Versículo 15. Outro sim também tem aí, o que da mesma forma sustenta a doutrina dos Nicolaítas. Deus está repreendendo aquele líder que Satanás estava na base, dominando, e colocou o seu trono, porque até a doutrina de Balaão, os paganismos, a doutrina de Nicolaitas, transgressão da palavra de Deus, um outro evangelho, estava dentro daquela igreja que pega amor. E o próximo versículo ele vai falar só: arrependa-te. Portanto, arrependa-te. Como Deus é bom, né? Deus é sempre que nós olhamos para nossos erros, nossas falhas, e se arrepender. Ele diz na sua palavra: quem cobra as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Arrependa-te, senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Deus está alertando a igreja de Pérgamo: olha, não deixe Satanás fazer um trono, não deixe na base, nem no pico, não. Arrependa, tira essa doutrina de Balaão, tira essa doutrina de Nicolaitas. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 2 de Mateus 24, versículo 2. Quando eles falaram do templo para Jesus, no versículo 1, Jesus disse assim: está vendo tudo isso? Está vendo tudo isso que era o templo? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E o versículo 3, como o meu porta-voz leu: estando Jesus assentado no Monte da Oliveira, viu que canta aquela voz que eu gosto, de boca. Tendo Jesus sentado no Monte das Oliveiras, era o quartinho de oração de Jesus. Ele gostava do quarto de oração. O quarto de oração era o Monte das Oliveiras. Ele estava sentado, quando de repente a Bíblia diz que chegou os seus discípulos. Mateus não fala quem foi os seus discípulos, mas não precisa colocar não, que depois você vê na sua casa. Mas Marcos, no capítulo 13, versículo 3, diz: foi Pedro, Tiago, João e André. Chegaram esses quatro, Pedro, Tiago, João e André, o Joãozinho. Aí falaram para Jesus: diga. Eles chegaram em particular: dizem, quando serão essas coisas? E que haverá da tua vinda e do fim do mundo? Na realidade, Deus adora, eles fizeram 3 perguntas para Jesus, e essas perguntas bem distantes uma da outra. Primeiro ele está falando: quando acontecerá isso? Ele está se referindo ao tempo. Porque Jesus diz no versículo 2: não ficará pedra sobre pedra naquele tempo que não seja derrubado. Então eles chegaram em particular e faz 3 perguntas para Jesus, bem distantes uma da outra. Me diga, Senhor, quando sucederão essas coisas? Que coisa? A destruição do templo. A destruição do templo, o primeiro aqui nós vamos falar, aconteceu no ano 70, pelo general Tito, romano. Ele cercou Jerusalém, 60.000 soldados de elite, cercou Jerusalém,
E 1 milhão de judeus foram mortos em Jerusalém, contando as mulheres, crianças. E a história diz que a carnificina de Tito, o general romano, foi tanto em Jerusalém, lá onde o Hamas agora cortou o pescoço de criança, matou o velho, foi ali em Jerusalém. E a Bíblia diz que os cavalos romanos, tanto sangue que correu pelas ruas de Jerusalém, os cavalos escorregavam, de tanto atrocidade. 1 milhão de judeus. No ano de 1933, agora vem Hitler, no Holocausto. Começou em 1933 e terminou em 1945, 12 anos. 6 milhões de judeus. Hitler matou nos campos de concentração. E o que chama mais atenção, irmão, é que os velhos, as mulheres, as crianças foram enganados por Hitler. Colocaram num trem e falaram que ia para outro lugar, como se tivesse livro. Não! Levaram os velhos, as mulheres, as crianças para a câmara de gás. 6 milhões de judeus foram mortos no Holocausto. Esse povo, irmão, que o mundo está apoiando a destruição dele em massa, sempre foi perseguido. Lá no Egito, o faraó mandou matar todas as crianças para acabar com a raça dos judeus. Quando Jesus nasceu, Herodes mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, para também matar Jesus. O mundo odeia Israel, o mundo odeia os judeus, mas por trás de tudo isso tem Satanás. E é por isso que a Bíblia nos revela, o Salmo 59, versículo 2: Senhor, nos livra de homem que tem sanguinário, que tem sangue no olho. Aqueles homens, irmão, tem sangue no olho para destruir Israel. 2 povos que são odiados nessa terra, que são perseguidos, Beline, são os judeus e os cristãos. Em 1233 deu início à Inquisição pelo Papa Gregório, e a Inquisição durou 250 anos. Morreu mais de 20 milhões de cristãos queimados, crucificados, porque eles não aceitavam os dogmas da Igreja Católica, e por isso eles eram considerados como herege, como feiticeiro, e eles eram queimados. 2022, 6 mil cristãos foram mortos nos países comunistas por causa desse evangelho, por causa dessa palavra. E está pertinho, foi 22. E segundo o site da Missões Portas Abertas, 360 milhões no mundo de cristãos são perseguidos. Viu, Roberto? Sônia, por causa dessa palavra. E muitos irmãos estão sendo mortos, irmão, no mundo todo. É por isso que Deus nos alerta, irmão. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, 9, vou ler até o 10. Pedro diz assim, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, 9 e 10.
Sede sóbrio e vigiais. O vosso adversário, o diabo, ele anda de redor. Glória a Deus que de redor não é perto da gente. Deixa eu fazer um negócio que é isso aqui. A Bíblia diz, já colocar, não, deixa aí. Salmo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa ao redor. Onde você vai, ele está aqui, você vai viajar, está dirigindo, o anjo está te acampando ao teu redor. Salmo 34, 7. Mas o diabo, quando antes estava no mundo, que nós não conhecia Deus, não conhecia a sua palavra, não tinha aceitado Jesus como Salvador, somente eu, que era um roqueiro mundano, o anjo do Senhor não acampava ao meu redor, como muitos dizem. Não, todo mundo tem um anjo da guarda. Mentira! Tinha um anjo que acampava do nosso lado ao redor, que era a morte, que era o diabo. Mas quando nós aceitamos Jesus, e se você entrou nessa casa de oração hoje, ainda não aceitou Jesus, ou está afastado do caminho do Senhor, não deixa Satanás ficar ao teu redor, não. Deixa hoje ele ficar ao teu redor, porque ao redor há o anjo do Senhor. Por isso que temos no Daleca, vigiai e orai, porque o vosso adversário, ele anda de redor. Sônia, apesar das lutas, das batalhas, saiba de uma coisa, minha irmã: Satanás não está ao teu redor. O que está ao teu redor é o anjo do Senhor. O que está dentro de você é o Espírito Santo. Seja forte, Sônia, porque já venceste o mundo e a palavra de Deus habita em vós. Louvado seja o nome do Senhor, e Ele vai enxugar todas as suas lágrimas. Ele anda ao teu redor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. E o próximo versículo ele diz assim: resistis firme na fé, certo que o sofrimento iguais dos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. O mundo hoje está sofrendo por causa desse evangelho, principalmente nos países comunistas. Eu quero dizer algo de Deus para você. Se você apoia o comunismo, saiba de uma coisa: você está criando uma cobra que vai te picar. Vou repetir de novo: se você apoia o comunismo, você está criando uma cobra, vai te picar. Mateus 24, versículo 3. Qual o sinal da sua vinda? Explicamos agora. Foi o quando acontecerá. Agora lê bem alto vocês. Todo mundo. Que sinal haverá da tua vinda? Essa foi a segunda pergunta que Pedro, Tiago e João fizeram para Jesus. E qual o sinal da tua vinda? Já se passaram 2000 anos. Mas diz a Bíblia: o que a mim virá e não vai tardar. O arrebatamento da igreja é uma realidade. Que os poderosos dessa terra, que os céticos dessa terra, que os ateus dessa terra, que os tiranos dessa terra, que os corruptos dessa terra, creia ou não, Cristo vai voltar. Ele vai voltar. Se essas bolas para o Senhor tem que ser mais alto, com glória a Deus, aleluia, junto, bate palma, dando glória a Deus, aleluia, 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 aleluia. Cristo vai voltar.
arrebatamento da igreja é uma realidade. Quando Deus inspirou o apóstolo Paulo, menina, primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 4, 13, 14, 15, 16, eu vou até o 17. Essa é uma esperança que Satanás não pode arrancar do teu coração. Porque, irmã, muitas igrejas hoje não creem mais no arrebatamento. Muitas igrejas, eu estou falando não igrejas evangélicas, não creem mais no arrebatamento da igreja. E essa é uma realidade. Satanás não pode tirar do meu coração, do teu coração, o arrebatamento da igreja. Por isso que Paulo está dizendo aqui, 1 Tessalonicenses 4, versículo 13: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorante a respeito dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Quem partiu dessa terra não abraçando a salvação, como o ladrão da cruz que abraçou: Senhor, lembra de mim quando está no teu reino, onde estarás comigo no paraíso. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aqueles que passaram pela terra dizendo: esse povo é louco, esse povo é fanático, esse povo é doido, glória a Deus, aleluia. Você sabe que demais não tem esperança. Versículo 14: Berine, porque se cremos que Jesus ressuscitou, aleluia, aleluia, de Paulo, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante a Jesus, dará em sua companhia os que dormem. A Flávia, filha do pastor Joiada, o meu amigo Gregório, o parente seu que já está dormindo no Senhor, a mamãe, o papai. Olha o que diz: declarando, cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também que Deus, mediante Jesus, outro a trazer em sua companhia aqueles que dormem aonde? No paraíso. Que se nós partirmos dessa terra, nós não vamos mais para o seio de Abraão. Seio de Abraão é quando Jesus, antes de pagar o preço na cruz, todos que morreram na lei de Moisés, aguardando o Salvador, o Messias, o mais desejado de toda a nação, quando eles morriam, ele ia para o seio de Abraão. Mas quando Cristo pagou o preço na cruz, está consumado, foi lá no seio de Abraão, virou cativo o cativeiro e levou as almas para o paraíso. Hoje não vamos mais para o seio de Abraão. Se nós partir hoje, nós vamos direto para o paraíso. Louvado seja o nome do Senhor. E quando a trombeta tocar, Elaine, próximo versículo diz 14: ainda declaramos isso por palavra do Senhor, nós que os vivos, é nós agora. Quem está vivo aí, dá glória a Deus? Glória a Deus. Tem alguém vivo desse lado? Dá uma aleluia. Me quer dar glória a Deus? Volta aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós que estamos vivos, aguardando a vinda do Senhor, não precederemos. Olha lá. De modo algum precederemos que dorme. Quer dizer o seguinte: os que já partiu no Senhor, Flávia, Gregório, todos os irmãos que estão partindo hoje, já estão tudo lá no paraíso. Eles fazem parte da primeira ressurreição.
Quando a trombeta tocar, primeiro eles vão ouvir o barulho da trombeta no paraíso. Primeiro. Gostou da trombeta? Tem trombeta aí? Tem alguma aí? Solta uma. Solta mais outra. O que é isso aí? Nós não vamos no lugar deles primeiro. Perceber, é nosso professor aqui em português. Não vamos na frente. Primeiro é eles. Nós não vamos preceder os que já dormem, porque eles primeiro vão ouvir o barulho da trombeta. O próximo versículo diz: não, porque o Senhor mesmo dará a sua palavra à ordem, ouvindo a voz do arcanjo, ao ressoar a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Gregório, Flávia, todo, mamãe e papai vão ressuscitar primeiro. E nós aqui da Unida, que se estivermos vivos no dia do arrebatamento, o próximo versículo diz, e nós, próximo versículo, depois nós, quem está vivo aí? Depois nós vivos seremos arrebatados. Que o cético, que os ateus gostam não, que se preocupam não, nós seremos arrebatados, arrebatados, arrebatados. Juntamente com ele, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Nota que Cristo no arrebatamento, ele descerá somente até as nuvens. É nós que vamos ao encontro dele nas nuvens. Ele não vai vir aqui, não, é nós. Quando ouvir a trombeta, nós vamos encontrar com ele nas nuvens, porque se cumprindo o casamento judaico, os judeus quando casam, nem no casamento nosso não. O brasileiro quando casa, aí a noiva vai o noivo esperando no altar. E a noiva demora 1h30, fazendo progressiva, fazendo maquiagem, no dia da noiva. Não, os judeus não. Os judeus é a noiva que vai ao encontro do noivo, e ali quando ele encontra com o noivo, a noiva, ela entra na casa do noivo. Quando Cristo vier buscar a igreja, nós vamos encontrar com ele nas nuvens, ao encontro com o Senhor dos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Nós vamos encontrar com o noivo, nós vamos encontrar com o Senhor, o nosso noivo amado, a igreja, e nós vamos ali entrar nas mansões celestiais. Haverá o casamento, foi por isso que ele diz, João 14, 1, 2, 3 e 4, não se turba o vosso coração. Cresce em Deus também, cresce em mim, meu filho. Na casa do Pai há muita morada. Se não fosse assim, Elane, Léo, eu não vos teria dito, mas vou preparar o lugar. E se eu for preparar o lugar, eu virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, que para onde eu estiver, esteja vós também. Louvado seja o nome do Senhor.
Se Paulo tivesse escrito somente essa igreja aos Tessalonicenses, falando de como nós vamos ir para o céu, arrebatado. Se ele não escrevesse, tem uma professora de português que pode matar o português. Se ele escrevesse somente essa carta, ia ter tanta heresia. Como é que nós vamos para o céu? De relógio? De tênis? De roupa? De corrente? Ia ter tanta heresia, tanto apostasia, tanto ensinamento errôneo, que as pessoas vão falar: não, nós vamos com essa roupa, vamos com dinheiro. Aí Paulo, para não ter essa apostasia, esse engano de falsos profetas, Paulo vai escrever uma segunda carta. Essa aqui ele escreveu no ano 54 depois de Cristo. E se passado mais 5 anos, 59, ele vai escrever outra carta mostrando como que vai ser isso. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50, 51, 52, 53, 54 e o 55. Como tem filmagem, ó, estou soltinho. Ele diz assim: carne e sangue não herda o reino do céu. No arrebatamento da igreja, nós não vamos com esse corpo carnal. O meu já está ficando, estou ficando uma banana, tudo machucado, tudo pintadinho. Não é esse corpo, carne e sangue não é do reino do céu. Não vamos para o céu com esse corpo. E nem a incorrupção herda a incorrupção. Porque esse corpo corrupto não vai dar aquilo que não é, que é incorrupto. Versículo 51. Eis vos digo um mistério. Isso não é revelado para todos. O mistério de Deus, a palavra mistério significa secreto, para poucos revelado. É um mistério. Depois você vê na sua Bíblia no mistério, e no grego o que é mistério? Fechar o olho rápido. Isso é um mistério. Olha lá. Nem todos dormiremos. Sabe o que é dormir? Nós não vamos morrer. Aleluia! Se Cristo vier buscar a igreja, nós estamos aqui glorificando, nós não vamos passar pela morte. Não vamos ao cemitério, levar terra na cara. Ai, tem pessoas que têm medo. Ai, eu tenho medo. Não, nós não vamos morrer, não. Se você tem essa esperança, fica firme, não está aguentando, fica firme, não olha para trás. Jesus disse que põe a mão no arado, não olha para trás. Olha esse, eu digo, mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos todos o que? Transformados. Transformados. Aí o Fernandinho, muitas pessoas dizem: irmão Orlando, mas transformado não é arrebatado. Para que Deus vai dar um corpo transformado, um corpo imortal, um corpo corruptível, um corpo glorioso? Para quê? Para nós andar no shopping? Outro vai falar para mim que transformado não é arrebatado. Então vamos lá. Olha que diz aqui o versículo 51, como nós estamos lendo. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta. Aleluia! Porque a trombeta soará e os mortos restarão incorruptível, e nós seremos transformados. Micael, no corpo glorioso, no corpo imortal. Aí ele vai cumprir. Oh, meu pastor, você está aí, Giovanni? Deus abençoe. Giovanni, um corpo glorioso, um corpo transformado, no abrir e no fechar de olho. Isso vai ser transformado no momento, no abrir e fechar de olho, ao ressoar a última trombeta. A trombeta soará, os mortos estarão, e nós seremos transformados. Porque isso, o próximo versículo
versículo, que é corruptível, porque é necessário que isso, que é corruptível, se revista da incorruptibilidade, e isso que é mortal, se revista da imortalidade. Olha que a trombeta tocar, nós vamos ter um corpo incorruptível. Deixa eu explicar bem claro para você. Isso que é mortal se revista da imortalidade. Próximo versículo. E tudo isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade. Isso que é mortal se revestir da imortalidade. Deixa eu te explicar. Quando a trombeta tocar, isso aqui, não vou colocar você e falar, eu vou falar que eu sou, não, eu, que olhando, aí não mexe com ninguém. Quando a trombeta tocar, esse aqui, que é corruptível, é a minha matéria, carne, a trombeta, Deus vai descascar essa carne. Isso que é corruptível, isso manchado, vai ser transformado. E nós vamos num corpo sem mancha, pelo pecado, com vestes brancas. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mas quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Com glória a Deus junto, com aleluia junto. Aí Paulo vai dizer, pastor Silvano, onde está a morte? A tua vitória. Tragada foi a morte da vitória. Onde está a morte? A tua vitória. Onde está a morte? O teu aguilhão que leva o homem e a mulher pecado, terá, prostituir, beber, fumar. O diabo é como aguilhão, vai pro tucano, vai pro baile, vai pro funk, vai pra balada, vai pro show do sertanejo, aí no forró, vai, ele tá com aguilhão, cutucando, igual cutuca um boi. E isso, aguilhão, é um ferro que cutuca, o diabo cutucava, mas ele está dizendo aqui, Paulo diz aqui, onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Aí o próximo versículo, o aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei, mas graças a Deus, o próximo versículo, que nos dá a vitória do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Isso é maternidade. E a terceira pergunta, Mateus 24, versículo 3. A primeira foi: quando acontecerá isso? Destruição do templo. Que sinal da tua vinda? Falamos agora. E agora vem a última. E o final do mundo. Essa foi a última pergunta que eles fizeram em Mateus 24, versículo 3. No Monte das Oliveiras, estava Jesus sentado. Quando se aproximou dele, o seu discípulo particular, e pediram que diz-lhe quando será essas coisas. Destruição do templo, haverá da tua vida, é o arrebatamento, nós estamos esperando. E no final do mundo, ou do século, esse é o final do mundo. O final do século, o fim do mundo,
somente acontecerá após um milênio. Acontecerá somente depois, quando o trono branco, aí vai acontecer o final do mundo. Na próxima mensagem eu vou continuar, porque nós vamos falar agora que vai entrar a grande tribulação, mas eu ainda vou mais um pouquinho, para falar um pouco desse aqui do fim do mundo. Vai acontecer 7 anos na terra que Satanás vai reinar. 3 anos e meio ele vai vir com um falso Cristo, que é o 3 anos e meio. Mateus 24, versículo 4, Jesus está dizendo assim: acautelados para que ninguém te engane. Isso quer dizer, se eu não vigiar, você não vigiar, e não está lendo a palavra, não está recebendo a escritura, você também pode se enganar. Você pode ser levado por vento de doutrina, como muitos falsos profetas, mercenários por aí. Acautelados que ninguém vos engane. Versículo 5: muitos virão no meu nome, dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Quando Jesus falou essa palavra, muitos virão no meu nome, dizendo eu sou o Cristo, aqui Jesus ele está trazendo uma palavra escatológica do final dos tempos. Ele está falando aqui do anticristo. Essa palavra, esse versículo é para o anticristo. É o que Jesus falou, João 5, versículo 43. Eu vim em nome do meu Pai, vocês judeus não me aceitaram, mas vai vir um outro no seu próprio nome, que é o anticristo, os judeus vão aceitar. Então Jesus está dizendo aqui, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos. E ele vai trazer uma aula de escatologia aqui, no capítulo 24, não dá tempo de eu ir até o 14, profunda essa palavra, é como Paulo diz, olha a profundidade da riqueza, que eu tenho que apresentar uma bênção, deve estar aqui, uma Luísa, e a família da Luísa deve estar aqui também, tá? Está aí a família da Luísa? Daqui a pouco nós vamos abençoar essa bênção. Glória. Então Jesus está falando aqui que vai vir esse anticristo. E no versículo 6 ele vai falar de guerra e rumores de guerra. Guerra, rumores de guerra. No próximo versículo, exatamente eu ouvi falar de guerra e o porquê se levantará nação contra nação, reino contra reino, é o guerras. Depois ele fala no próximo versículo, eu vou adiantar para ganhar tempo. E porém, isso é o princípio das dores. Nós estamos vivendo hoje na terra o princípio. As dores de parto vão entrar na grande tribulação. Jesus falou que vai ser um momento de angústia, as angústias de Jacó, como nunca houve, nem aquele ramar cortando o pescoço das crianças, nem se compara o que vai ser na grande tribulação. Jesus diz que vai ser terrível, como nunca houve na face da terra. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão: não olhe para trás, não vire as costas para Jesus. A Bíblia diz: tu que está de pé, vigia para que não caia. E você que não é ainda batizado nas águas, procura se batizar rápido. Louvado seja o nome do Senhor. Na nossa oportunidade, batiza, para você não ficar, porque Jesus está falando que vai ser dias terríveis, como nunca houve na face da terra, nem holocausto de Hitler. Vai ser como será na grande tribulação. Tudo isso é o princípio das dores. Ele está trazendo aqui Jesus, na escatologia, falando de 4 cavalos. Menina, dá tempo aí, um pouquinho dá. Luísa, espera um pouquinho. Apocalipse 6, versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu quero provar tudo isso aqui que Jesus falou. Ele está trazendo uma escatologia que ele falou para João na ilha de Patmos, dos 4 cavalos que ia vir na grande tribulação. Jesus está falando aqui em Mateus 24 que haverá o quê?
guerras e rumores de guerra. Depois Jesus fala no bosque que vai ter fome, e depois ele fala que tem peste e morte. Ele está falando de 4 cavalos. O primeiro que multiplicará meu nome é o anticristo. E aqui Jesus falou no capítulo 6, versículo 1: e viu quando o cordeiro abriu os 7 selos, e ouvi dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão. Olha o trovão ali, que canta: eu não sou mais escravo do medo. Vem. Aí o próximo versículo diz assim, vamos ganhar bem rápido: então eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, ele foi lhe dado uma coroa. Esse cavalo branco que está trazendo um arco não é Jesus. Esse cavalo branco é o anticristo. Lembra que Jesus falou lá em Mateus 24: muitos virão no meu nome dizendo eu sou o Cristo. Esse vai passar como Cristo, o anticristo. Ele vem num arco sem flecha. Se não vem flecha, ele não vai trazer guerra. Ele vem com a falsa paz que ele vai ter na terra durante os 3 anos e meio. E esse cavalo está chegando. Se prepara que daqui logo vai se levantar 10 nações na ONU. Esses 10 nações vai dar poder para um líder mundial chamado o anticristo, que é o cavalo branco, que não está trazendo flecha. Ele vai trazer uma falsa paz. E a Bíblia diz: foi-lhe dado uma coroa. Jesus já tem essa coroa. Todo o poder foi lhe dado do céu e da terra. Louvado seja o nome do Senhor. E ele saiu vencendo para vencer. Jesus já venceu. Ele venceu a morte. Ele venceu o pecado. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Menina, tem um cavalo branco? Se for rápido, eu tinha tempo. Que a Luísa não está esperando. Ela quer ter. Esse cavalo branco que traz um arco, esse é o anticristo. No Apocalipse 6, e o Apocalipse depois você vê na sua carta 19, que vem com as vestes salpicadas, cheio de coroa. Esse é o nosso Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E esse cavalo aqui, depois desse cavalo, olha o versículo, põe o versículo lá, filha. Põe o versículo lá do capítulo 6. O próximo lá. Então, quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo vivente dizendo: vem, vai. E saiu outro cavalo vermelho. Quem é o cavalo vermelho? Aquele que Jesus falou que vai fazer guerra. Guerra às nações. Esse é o cavalo vermelho. E seu cavalo lhe foi dado tirar a paz da terra. A guerra tira a paz da terra. Acaba com a economia, acaba com a família, acaba com o comércio, acaba com tudo. Para que a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros, e também lhe foi dado uma grande espada. O cavalo vermelho é guerra, para que um mata o outro, que Jesus falou lá. O próximo cavalo, e quando abriu o terceiro selo, viu o terceiro ser vivente, vem. Então viu um cavalo preto, e seu cavaleiro com uma balança na mão. Fome, continua. E eu vi uma grande voz do céu, dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo, por um denário, 3 medidas de cevada, por um denário, e não danifica o azeite e o vinho. O segundo cavalo, ele que é o preto, ele vem trazendo fome, miséria. E o terceiro cavalo amarelo, ele vai trazer peste. Jesus está falando isso. E quando eu abri o 4º selo, ouvi a voz dos 4 seres viventes dizendo: vem e vê. E eis que o cavalo amarelo, o seu cavalo sendo chamado morte, do inferno, estava seguindo. E foi-lhe dada autoridade sobre as 4 partes da terra, para matar a espada, pela fome, com a peste, e por meio das feras e da terra. Verás 4 cavalos. Primeiro o cavalo branco na grande tribulação, uma falta de paz. E o mundo está clamando hoje no líder mundial,
que dá uma solução para a economia, na religião, na política, e uma solução na paz entre judeus e muçulmanos. E esse cavalo está chegando, esse cavalo branco está chegando. Se prepare, igreja, Cristo está voltando. E quando ele vir esse cavalo, eu quero encerrar do final do mundo. Outro dia eu continuo do capítulo de Mateus, do 28 até o 44, na próxima mensagem. Esse cavalo que vai vir no branco, o vermelho é guerra, o preto é fome, o amarelo é peste e morte. Isso acontecerá na grande tribulação, que vai vir esses 3 cavaleiros. Mas depois da grande tribulação, o Senhor vai descer, Ele vai arrebatar e vai descer com a igreja. E quando Ele descer com a igreja, aleluia, na grande tribulação, Satanás vai usar um falso profeta para enganar tribo, povos, línguas e nações, para receber a marca 666 na mão e na testa. Esse falso profeta, não dá tempo de falar hoje, você na sua casa, Apocalipse 13, versículo 13. Ele vai descer fogo do céu, fazer sinais de maravilha para enganar as nações, e ele vai enganar até os judeus, esse falso profeta e a besta. Mas a Bíblia diz, Apocalipse 19, versículo 20, vou jogar mais uns 6 versículos e termino. Apocalipse 19, versículo 20. Quando Cristo vier com a igreja, pisar o pé no Monte das Oliveiras. Outro dia eu falo de Zacarias, eu falo de Ezequiel 39, eu falo de Joel. Ele vai descer no Monte das Oliveiras com a igreja. Ele vai estabelecer um milênio aqui na terra. E essa besta, o falso profeta, vai ser lançado. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, e os sinais que foi feito diante dela. Seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da imagem, os quais foram lançados vivos dentro do lago do fogo que arde, que enxofre. Eles vão ser lançados vivos, porque eles enganaram milhões, milhares de povos, línguas e nações a adorar a besta e fazer a sua marca 666. Eles vão ser lançados no inferno, no lago do fogo. Ele vai inaugurar o lago do fogo. Satanás aqui ainda não vai para o lago do fogo, e nem os demônios. Apocalipse capítulo 20, versículo 1, 2 e 3. Simplesmente Deus vai mandar um anjo ali depois da grande tribulação, entrando no milênio de Cristo. O anjo vai barrar Satanás e vai jogar no abismo, e ele vai ficar 1000 anos amarrado. Então vem vocês bem alto, ajuda a minha garganta, que hoje eu estou na Assembleia de Deus à tarde. Vai, todo mundo lá, vai. Então vai, doutor, todo mundo junto, vai. Então, que descer do céu do anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. E lançou no abismo, fechou os seus sobre, para que não mais enganasse as nações, até se completaram 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto. Depois de 1000 anos, Satanás será solto. Versículo 7, pula para o 7, 8, 9 e 10. Depois vou para o 11, onde verá o fim do mundo. Eu encerro aqui, não dá tempo mais. Luzia está esperando. Luísa. Luzia. Luísa abençoado. Acho que vai ter. Então, quem é o casal? Acho que no próximo pode vir a outra aí. Vamos lá. Quando, porém, bem rápido.
10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de enxofre, onde já encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados pelo século do século. Amém. E agora vem o final do mundo, que agora as nações, versículo 11, 12, 13 e 14. Olha que a Bíblia diz: e vi um grande trono branco, aquele que nele se assentava, cuja presença fugiram a terra, o céu, e não achou lugar para ele. Na presença de Deus, o sol, ele se enrola como cortina, ele não brilha, nem a lua, nem a estrela, porque o próprio Deus que vai nos brilhar, que vai iluminar nas mansões celestiais, não precisa do sol, não precisa das estrelas, louvado, eles vão se enrolar, porque a glória é dele, para ele e para ele. Louvado seja o nome do Senhor. E vi também os mortos, grandes e pequenos, pôs em pé diante do trono. Então se abriram-se os livros, ainda outro livro, o livro da vida, e foi aberto. Os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Próximo. E deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Próximo. Então a morte, o inferno, foi lançado para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago do fogo. O próximo versículo. E se alguém que não aceitou Jesus ainda, não entregou sua vida para Jesus, ou está afastado dos caminhos do Senhor, que não está o seu nome escrito no livro da vida, e do Cordeiro, também foi lançado no lago do fogo e do enxofre. E aí encerra a raça humana, o fim, e nós iremos para as mansões celestiais, onde não haverá dor, nem morte, nem tristeza, nem angústia, nem corrupção, nada, porque lá o próprio Deus vai estar conosco. E por isso que o salmista diz no Salmo 23, versículo 6: bondade e misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos e longos dias. Sabe o que é isso? Eternidade. Vou ficar de pé que acabou.